Ela sussurrou ao celular. Mamãe, me busca. A namorada do papai tá me machucando. Eu sempre soube quando algo estava errado com a Manuela. Mãe sente. Não é superstição. Não é exagero. É um fio invisível que conecta meu peito ao dela. E quando esse fio é puxado com força, eu acordo no meio da madrugada sem motivo aparente. Ou paro no meio de uma frase e olho pro celular esperando uma ligação. Foi assim naquela sexta-feira. Manuela tinha ido passar o fim de semana com o Alberto, como sempre acontecia nas visitas quinzenais. Eu não gostava, nunca gostei, mas o juiz disse que ele tinha direito. E eu, mesmo com o coração apertado, botei minha filha dentro daquele carro prata e vi ela partir com um sorriso forçado no rosto. Ela não queria ir. Eu sabia, mas eu não tinha provas. Só tinha medo. As últimas semanas tinham sido estranhas. Manuela voltava diferente, quieta demais. Chorava por qualquer coisa. Na escola, a professora me chamou para dizer que ela não queria brincar no recreio. Ficava sentada sozinha olhando para o nada. À noite, ela acordava gritando. Eu ia correndo para o quarto dela. Acendia a luz e encontrava minha menina suada, tremendo, olhos arregalados como se tivesse visto um monstro. Foi só um pesadelo, mãe, ela dizia, mas desviava o olhar. Eu perguntava se estava tudo bem na casa do pai. Ela balançava a cabeça que sim, mas o corpo dela dizia não. Tentei conversar com o Alberto. Mandei mensagem. Liguei. Ele respondia sempre a mesma coisa. Você tá paranoica, Solange. A menina tá ótima aqui. Ótima. Aquela palavra me dava náusea. Ele agora morava com a Bruna. Uma mulher que eu só tinha visto 2 vezes. Uma no portão da escola, outra numa festa de aniversário de criança onde fomos obrigadas a dividir o mesmo espaço. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele sorrisinho de canto de boca, como quem diz, agora é comigo. Eu não disse nada, não ia dar palco para quem claramente queria um, mas algo nela me incomodava. Não era só ciúme de ex-mulher, era outra coisa, algo frio, controlador. Eu via no jeito que ela segurava o braço do Alberto, no jeito que ela olhava para Manuela, como se minha filha fosse um incômodo, um obstáculo. Raquel, minha melhor amiga e vizinha, também notava. Essa aí é perigosa, Solange. Fica de olho. E eu fiquei. Mas de olho de longe não adianta nada quando o perigo está dentro de casa. Naquela sexta, Manuela saiu daqui às 5 da tarde. O Alberto veio buscar. Eu ajudei ela a colocar a mochila no banco de trás. Ela me abraçou mais forte que o normal. Mãe. Oi, amor. Ela abriu a boca. Fechou. Olhou pro pai. Olhou pra mim de novo. Nada. Te amo. Eu também te amo, filha. Qualquer coisa. Você me liga, tá? Ela acenou pela janela enquanto o carro partia. Eu fiquei ali parada no meio da rua até o carro virar a esquina. O fio no meu peito puxou, forte. Entrei em casa e não consegui fazer mais nada. Sentei no sofá. Liguei a TV. Desliguei. Peguei o celular. Coloquei na mesa. Levantei. Sentei de novo. Raquel bateu na porta. Tá tudo bem? Não sei, eu disse. E era verdade. Ela ficou comigo até tarde. A gente conversou, tomou café, tentou assistir uma novela. Mas eu não estava ali. Minha cabeça estava com a Manuela. Meu coração também. Quando Raquel foi embora, já passava das 11. Fui deitar, mas não dormi. Fiquei olhando pro teto, pro celular, pro teto de novo. 2 da manhã, 3, 4:30. Foi quando o telefone tocou. Eu nem olhei o nome na tela. Atendi no reflexo. Alô? Silêncio. Depois, uma voz pequena, quebrada, quase sumindo. Mamãe. Meu corpo inteiro congelou. Manuela. Mamãe, vem me buscar. Por favor. Ela estava chorando. Não. Ela estava sufocada de tanto chorar. Filha, o que aconteceu? Onde você tá? A Bruna. Ela me machucou. A ligação caiu. Eu liguei de volta. Nada. Caixa postal. Liguei de novo. De novo. De novo. Meu corpo não estava mais frio. Estava em chamas. Eu não pensei. Não raciocinei. Não pesei consequências. Vesti a primeira roupa que vi, peguei a chave do carro e saí correndo pro portão. Bati na porta da Raquel com tanta força que ela abriu assustada, ainda de camisola. Solange, Kiki. A Bruna machucou a Manuela. Os olhos dela arregalaram. Vamos. Ela nem perguntou mais nada. Pegou a bolsa, calçou um chinelo e entrou no carro comigo. Eu dirigi como nunca dirigi na vida.
Passei sinal vermelho. Acelerei em curva. Ignorei buzina. Raquel segurava no banco do lado, mas não disse nada. Ela sabia. Ela entendeu. Quando chegamos no condomínio, já eram 5 e pouco da manhã. O porteiro não quis abrir. Eu gritei. Ele disse que precisava ligar antes. Eu disse que era urgência. Ele disse que não podia. Eu não esperei. Quando um morador saiu de carro, eu empurrei o portão antes que fechasse e corri. Raquel veio atrás. O porteiro gritou, mas eu já estava longe. 3º andar. Apartamento 304. Eu nem bati na porta. Eu chutei. A porta não abriu na primeira tentativa. Então eu chutei de novo. E de novo. Senti algo estalar no meu pé, mas a dor era distante, insignificante. Tudo era insignificante comparado ao que eu tinha ouvido naquele telefone. A Bruna me machucou. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um tambor de guerra. Raquel batia junto comigo, socando a madeira com a lateral do punho. Alberto, abre essa porta. Abre agora! Escutei passos apressados do outro lado. A tranca girou. A porta se abriu apenas uma fresta, e o rosto do Alberto apareceu, sonolento, irritado, mas principalmente assustado. Solange, que diabos você tá fazendo aqui? São 5 da manhã. Eu empurrei a porta com tanta força que ele tropeçou para trás. Entrei como um furacão. Raquel veio logo atrás e fechou a porta. Onde ela tá? Minha voz saiu rouca, grave, irreconhecível. Onde tá quem? Do que você tá falando? Alberto tentou segurar meu braço, mas eu me desvencilhei com violência. A Manuela. Onde tá minha filha? Ela tá dormindo, Solange. Você enlouqueceu? Não pode invadir minha casa desse jeito. Dormindo? Eu ri. Não tinha nada de engraçado naquilo, mas eu ri. Ela me ligou chorando, dizendo que foi machucada. Alberto, machucada. Então para de mentir e me diz onde ela tá. Ele piscou. Hesitou. E nessa hesitação de meio segundo, eu vi tudo. Ele sabia. Talvez não dos detalhes. Talvez não de tudo. Mas ele sabia que algo estava errado. Você tá descontrolada, ele disse, tentando ganhar tempo. Vamos conversar com calma. Eu não vim aqui para conversar. Passei direto por ele. A sala estava escura. Apenas a luz do corredor iluminava parcialmente o espaço. Móveis novos, sofá cinza, quadros na parede. Uma vida que eu não fazia mais parte. Uma vida que tinha engolido minha filha. Corri pelo corredor. Abri a primeira porta. Banheiro, vazio. Abri a segunda, quarto do casal. Bruna estava sentada na cama, de braços cruzados, me encarando com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era medo, não era surpresa, era desprezo. Que espetáculo, ela disse calmamente, invadindo a casa dos outros no meio da madrugada. Isso é crime, sabia? Eu nem respondi. Fechei a porta com força e segui. Terceira porta. Trancada. Meu coração disparou. Manuela. Eu bati na porta. Manuela. É a mamãe. Abre a porta. Amor. Silêncio. Depois, um soluço abafado. Manuela, filha, abre pra mim, por favor. Não posso. A voz dela era tão pequena, tão partida, que eu senti meu peito rachar ao meio. Por que não, meu amor? Eu vim te buscar. Tá tudo bem agora. Ela disse. Manuela parou, fungou. Ela disse que se eu falasse, você não ia me amar mais. Que você ia ficar com raiva de mim. Minhas pernas fraquejaram. Me apoiei na parede. Raquel chegou perto e segurou meu ombro. Manuela, eu disse, controlando cada palavra para não desabar ali mesmo. Eu sempre vou te amar. Sempre. Não importa o que aconteceu. Não importa o que você disser. Você é minha filha, meu coração. E eu vim aqui para te levar para casa. Mas eu tenho medo. Eu sei, amor. Eu também tô com medo. Mas agora eu tô aqui. E ninguém vai te machucar de novo. Eu prometo. Alberto apareceu no corredor. Bruna atrás dele, de braços cruzados, vendo tudo como se fosse uma peça de teatro chata. Solange, você não tem direito de... Cala a boca. Eu virei para ele com tanta fúria que ele recuou. Você tem ideia do que tá acontecendo na sua própria casa? Ou você é cúmplice? Cúmplice de quê? Você tá inventando coisa. Inventando? Eu apontei para a porta trancada. Sua filha tá trancada num quarto, com medo de sair, dizendo que foi machucada. E você acha que eu tô inventando? Raquel se afastou de mim e foi direto para a cozinha. Ouvi ela abrindo gavetas, revirando coisas.
O que ela tá fazendo? Bruna deu um passo à frente, mas Raquel voltou antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Na mão dela, um molho de chaves. Tenta essas. Raquel me entregou. Experimentei a primeira. Não entrou. A segunda, nada. Terceira. Girou. A tranca abriu com um clique. Empurrei a porta devagar. O quarto estava escuro. Só a luz do corredor entrava agora, desenhando sombras nas paredes. E no canto, encolhida entre a cama e a parede, estava minha filha, Manuela, meu mundo inteiro. Ela estava de pijama, joelhos dobrados contra o peito, rosto escondido nos braços. Mas quando levantou a cabeça e me viu, os olhos dela se encheram de lágrimas. Oh, mamãe! Eu caí de joelhos na frente dela e a puxei para dentro dos meus braços. Ela se agarrou em mim como se eu fosse a única coisa real no mundo. E talvez eu fosse. Foi quando vi o braço dela, roxo, marcas de dedos, de aperto, de violência. Senti meu estômago revirar. Minha visão escureceu nas bordas. Raquel se ajoelhou do meu lado e viu também. Ela tampou a boca com a mão, os olhos marejados. Quem fez isso com você? Minha voz saiu trêmula, mas eu precisava ouvir. Manuela não respondeu. Apenas chorou mais alto, agarrada em mim. Eu olhei para Raquel. Ela entendeu. Vou ligar para a polícia, ela disse, já pegando o celular. Leva ela, eu disse. Leva ela pro carro. Agora. Raquel pegou Manuela no colo. Minha filha não queria me soltar, mas eu prometi para ela. Eu já vou, amor. Já vou. Fica com a tia Raquel. Elas saíram. Eu ouvi a voz de Raquel se distanciando, falando com o atendente do 190. Levantei devagar. Virei pro corredor. Alberto estava parado, pálido, olhando para onde Manuela tinha acabado de sair. E Bruna estava encostada na parede, de braços cruzados, com aquele mesmo olhar arrogante. Como se nada daquilo fosse problema dela. Como se minha filha não importasse. Algo dentro de mim quebrou, e eu parti para cima. Eu não pensei, não calculei, não medi consequências. Meu corpo se moveu sozinho, guiado por uma força primitiva que eu nem sabia que existia dentro de mim. Uma força que vinha de um lugar onde a razão não alcança, onde só existe a dor de uma mãe vendo seu filho ferido. Avancei em Bruna com tudo. Ela nem teve tempo de reagir. Empurrei ela contra a parede com as duas mãos no peito dela. O impacto foi forte. Um quadro caiu. Vidro se estilhaçou no chão. Você botou a mão na minha filha. Ela tentou me empurrar de volta, mas eu estava fora de mim. Agarrei o cabelo dela e puxei. Ela gritou. Tentou arranhar meu rosto. Eu desviei e puxei mais forte, arrastando ela comigo pela sala. Sua louca! Me solta! Bruna urrava, tentando se desvencilhar. Minha filha! Eu gritei tão alto que minha garganta doeu. Minha filha! Sua desgraçada! Você tá maluca? Você acha que pode tocar nela e ficar impune? Alberto correu em nossa direção, tentando nos separar. Solange, para! Eu soltei Bruna por um segundo, apenas para virar para ele. Você sabia. Apontei o dedo na cara dele, o corpo tremendo de raiva. Você sabia e não fez nada. Você ouviu e deixou. Eu não sabia de nada. Você tá louca. Mentiroso. Eu empurrei ele. Alberto tropeçou para trás, chocado. Você viu as marcas? Viu. O que ela fez com a nossa filha? Bruna aproveitou que eu estava distraída e me empurrou pelas costas. Eu cambaleei, mas não caí. Virei para ela de novo, e dessa vez foi pior. Peguei o que estava perto, um vaso de plantas na mesa de centro. Joguei no chão. Estilhaçou. Terra se espalhou pelo piso. Você vai pagar. Você vai se ferrar, sua maluca. Bruna gritava, mas o medo já começava a aparecer nos olhos dela. Eu avancei de novo. Dessa vez peguei ela pela blusa e puxei com força. Ouvi o tecido rasgar. Ela me deu um tapa no rosto. Minha cabeça virou pro lado. A bochecha ardeu, mas a dor só piorou a fúria. Empurrei ela de novo, com mais força ainda. Bruna bateu nas costas na quina da mesa. Ela gemeu de dor, se curvando. Tá doendo? Eu berrei. Tá doendo? Imagina o que a Manuela sentiu. Imagina o terror que ela passou sozinha naquele quarto. Agarrei o controle remoto que estava no sofá e joguei contra a parede. Depois foi um porta-retrato, uma almofada, uma cadeira. Eu estava destruindo tudo, quebrando tudo, porque nada ali importava. Nada ali valia mais do que o braço roxo da minha filha.
Alberto tentou me segurar pelos braços. Solange, chega! Eu me virei para ele e, pela primeira vez na vida, bati no pai da minha filha. Não foi um tapa, foi um soco, no peito, com toda a força que eu tinha. Você deixou, eu bati de novo. Você trouxe essa mulher para a vida da sua filha e deixou ela machucar a minha menina. Bati mais uma vez. Alberto tentou segurar meus pulsos, mas eu me debatia feito louca. Eu confiei em você. Lágrimas desciam pelo meu rosto, misturadas com a raiva. Eu deixei ela vir aqui porque o juiz mandou, porque eu achei que você ia proteger ela. E você fez o quê? Nada. Absolutamente nada. Ele me soltou, recuando, com a respiração pesada e os olhos vermelhos. Eu não sabia. A voz dele saiu fraca, quebrada. Não sabia ou não quis saber. Silêncio. Virei para Bruna de novo. Ela estava encostada na parede, com uma das mãos segurando as costas, a blusa rasgada, o cabelo desfeito, o rosto vermelho. Mas ainda assim tinha aquele olhar de superioridade. Como se, no fundo, ela ainda achasse que ia sair ilesa disso tudo. Você não passa de uma descontrolada, ela disse, com a voz trêmula, mas cheia de veneno. Invade a minha casa, me agride, destrói tudo. E acha que vai ficar impune? Eu ri. Um riso seco, amargo, sem alegria nenhuma. Impune? Dei um passo na direção dela. Bruna se encolheu. Você machucou uma criança de 7 anos. Você botou a mão numa criança inocente e acha que eu é que vou pagar por isso? Foi só uma disciplina. Ela me desrespeitou e eu... Disciplina! Eu praticamente cuspi a palavra. Disciplina não deixa marca roxa no braço de uma criança. Peguei um copo que estava na mesinha de canto e joguei contra a parede ao lado dela. Bruna gritou, protegendo a cabeça com os braços. O vidro explodiu em 1000 pedaços. Você é um monstro, eu disse, e cada palavra saiu lenta, cortante. E eu vou garantir que todo mundo saiba disso. Foi quando ouvimos as sirenes. O som vinha de longe, mas ficava cada vez mais perto. Grave, constante. Azul e vermelho começaram a piscar pela janela, iluminando a sala destruída. Alberto ficou paralisado. Bruna arregalou os olhos. Eu não me movi. Alguém bateu na porta. Forte, autoritário. Polícia. Abram a porta. Alberto olhou para mim. Eu olhei de volta, sem expressar nada, além de um cansaço profundo. Um esgotamento que não era só físico. Era da alma. Ele foi até a porta e abriu. 2 policiais entraram. Olharam ao redor. A sala parecia um campo de batalha. Vidro no chão. Móveis tombados. Terra espalhada. Porta de armário arrancada da dobradiça. E nós 3. Eu, com o rosto vermelho, as mãos tremendo, o cabelo desfeito. Alberto, pálido, encostado na parede. Bruna, com a blusa rasgada, marcas vermelhas no pescoço onde eu tinha agarrado. A quem chamou a viatura? Um dos policiais perguntou. A voz de Raquel veio de fora. Ela apareceu na porta, segurando Manuela no colo. Minha filha tinha o rosto escondido no pescoço dela. Tem uma criança aqui que foi agredida. O policial olhou para Manuela, depois para mim, depois para Bruna. Alguém pode explicar o que aconteceu aqui? Eu respirei fundo. Minha voz saiu rouca, mas firme. Ela machucou minha filha, e eu vim buscar. Os policiais me olharam. Olharam para a sala destruída. Depois olharam para Bruna, que imediatamente começou a representar. Oficiais, graças a Deus vocês chegaram. Ela levou a mão ao pescoço, onde as marcas dos meus dedos ainda estavam vermelhas. Essa mulher invadiu minha casa, me agrediu, destruiu tudo. Ela é louca. Olha o que ela fez. Meu estômago revirou, não de arrependimento, mas de saber que ela ia tentar inverter a situação, que ela ia tentar se fazer de vítima. Senhora, a senhora pode aguardar aqui? O policial mais velho, com cabelo grisalho e olhar cansado de quem já viu de tudo, ergueu a mão na direção de Bruna. Depois virou para mim. A senhora é a mãe da criança? Sou. E a criança estava aqui quando a senhora chegou? Estava, trancada num quarto, com medo de sair. Ele anotou algo num bloquinho. A senhora pode me mostrar a criança? Raquel deu um passo à frente, ainda com Manuela no colo. Minha filha mantinha o rosto escondido, agarrada ao pescoço da tia, como se fosse uma boia em mar aberto. Ela tá assustada, Raquel disse, com a voz embargada. Mas ela falou. Disse que foi machucada. O
O policial se aproximou devagar, abaixando um pouco para ficar na altura da Manuela. Oi, querida. Meu nome é Sérgio. Eu sou policial. Eu vim aqui para te ajudar, tá bom? A voz dele era calma, paternal. Você pode olhar para mim? Manuela hesitou. Depois, lentamente, virou o rosto. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela olhou para o policial com medo, mas também com uma esperança frágil de que alguém finalmente ia fazer alguma coisa. Você pode me mostrar onde está machucado? Minha filha olhou para mim. Eu balancei a cabeça, encorajando. Ela estendeu o braço direito. O policial ficou em silêncio. O outro, mais jovem, que estava parado perto da porta, também se aproximou. O braço da Manuela estava roxo. Marcas de dedos, claras, inconfundíveis. Marcas de uma mão adulta apertando com força o bracinho fino de uma criança de 7 anos. Quem fez isso com você? O policial Sérgio perguntou, mantendo o tom suave. Manuela engoliu seco. Olhou para mim de novo. Eu assenti. Estava tudo bem. Ela podia falar. A Bruna... Ela sussurrou. O silêncio que caiu na sala foi pesado, sufocante. Sérgio se levantou. O maxilar dele estava tenso. O policial mais jovem já estava tirando fotos do braço da Manuela com o celular, documentando as marcas. Bruna deu um passo à frente. Isso é mentira. Ela caiu. Eu tentei segurar ela e... A senhora vai ter que vir conosco para a delegacia. Sérgio a interrompeu, seco. Depois virou para Alberto. O senhor também. Eu? Mas eu não fiz nada. Alberto abriu os braços, desesperado. O senhor é o pai da criança? Sou. E o senhor estava presente quando os fatos ocorreram? Eu não vi nada. Então o senhor vai precisar prestar esclarecimentos. Sérgio fez um sinal para o parceiro, que já sacava as algemas. Algemas? Vocês vão me algemar? Bruna se afastou, indignada. Eu sou a vítima aqui. Olha o que ela fez comigo. Apontou para mim, pro pescoço, pro apartamento destruído. Sérgio olhou para mim. Eu sabia o que vinha a seguir. A senhora também vai ter que nos acompanhar. Houve agressão mútua e invasão de domicílio. Eu esperava isso. Não me surpreendi. Apenas balancei a cabeça. Tudo bem, mas primeiro eu levo minha filha no hospital. Nós vamos acompanhar a senhora. Depois vamos todos para a delegacia. Bruna foi algemada primeiro. Ela gritou, esperneou, chamou os policiais de absurdos, disse que ia processar todo mundo. Alberto ficou quieto, apenas cabisbaixo, com as mãos algemadas nas costas. Quando chegou minha vez, Sérgio me olhou nos olhos. A senhora entende que vai responder por invasão de domicílio e agressão? Entendo, mas preciso que a senhora saiba. Ele baixou o tom. Eu também sou pai, e eu teria feito a mesma coisa. Ele não me algemou. Apenas me pediu para acompanhá-lo até a viatura. Raquel ficou com Manuela. Elas entrariam em outro carro, junto com uma assistente social que tinha acabado de chegar. Antes de sair, eu me ajoelhei na frente da minha filha uma última vez. Mamãe vai resolver tudo, tá? Você vai com a tia Raquel agora. Vão cuidar de você. E depois a mamãe te busca. Você vai presa? Os olhinhos dela estavam cheios de lágrimas de novo. Não, amor. Eu só vou conversar com a polícia. Explicar tudo. Depois eu volto pra você. Eu prometo. Ela me abraçou. Eu fechei os olhos e respirei fundo, gravando aquele momento. O cheiro do cabelo dela, o aperto dos bracinhos ao redor do meu pescoço. Eu te amo, Manuela. Eu também te amo, mãe. Saímos do apartamento. O corredor estava cheio de vizinhos, espiando pelas portas, cochichando. Desci as escadas lentamente, escoltada pelos policiais. Bruna e Alberto iam na frente. Quando chegamos no térreo, havia 2 viaturas. Bruna e Alberto foram colocados numa, eu na outra. Do banco de trás, vi Raquel entrando no carro dela com Manuela. Minha filha olhou para mim pela janela. Eu acenei. Ela acenou de volta. E então os carros partiram. No hospital, Manuela foi examinada por uma pediatra. Tiraram mais fotos. Fizeram perguntas. Ela respondeu tudo, com a voz trêmula, mas firme. Raquel segurou a mão dela o tempo todo. Eu fiquei do lado de fora da sala, acompanhada de um policial. Esperei. Andei de um lado para o outro. Sentei. Levantei. Rezei sem saber direito para quem. Quando a médica saiu, ela veio direto até mim.
As marcas são compatíveis com agressão. Não há fraturas, mas há hematomas extensos e sinais claros de contenção forçada. Ela pausou. Vou emitir um laudo completo. Isso vai ajudar no processo. Eu apenas balancei a cabeça, a garganta apertada demais para falar. Manuela saiu da sala logo depois. Eu a abracei. Ela se agarrou em mim e não quis mais soltar. Agora precisamos ir para a delegacia, o policial disse, respeitosamente. Raquel segurou minha mão. Eu vou com você. Obrigada, eu disse. E era tudo o que eu conseguia dizer. Entramos no carro. Manuela sentou no meu colo, mesmo com o cinto de segurança. Ela encostou a cabeça no meu peito e fechou os olhos. Eu olhei pela janela. O sol começava a nascer. A cidade acordava devagar. E eu sabia que, dali para frente, nada mais seria como antes. Mas minha filha estava viva, estava segura. E isso era tudo que importava. A delegacia era fria, não só pela temperatura, mas pelo ambiente. Paredes cinzas, luz fluorescente piscando de vez em quando, cheiro de café velho e papel. Gente entrando e saindo, alguns chorando, outros gritando, cada um carregando sua própria dor. Eu sentei num banco de madeira duro, Manuela ainda agarrada a mim. Raquel estava ao meu lado, em silêncio. Não havia muito o que dizer. Estávamos exaustas, física e emocionalmente. Bruna e Alberto foram levados para outra sala. Não os vi mais depois que chegamos. Um delegado veio até mim, homem de meia idade, barba por fazer, olhar cansado, mas atento. Senhora Solange, sim, vou precisar que a senhora preste depoimento. A criança também vai precisar falar, mas com acompanhamento da assistente social e de forma protegida. Eu olhei para Manuela. Ela estava quase dormindo no meu colo, esgotada de tanto chorar. Ela já passou por tanta coisa hoje. Eu entendo. Vamos fazer o mais rápido possível. Ele se abaixou na altura dela. Manuela, eu sou o delegado Fernando. Eu sei que você tá cansada, mas eu preciso que você me conte o que aconteceu, tá bom? Só pra gente poder ajudar você. Ela assentiu fracamente. Raquel ficou com ela enquanto eu prestava meu depoimento primeiro. Contei tudo. Desde as mudanças no comportamento da Manuela, a ligação no meio da madrugada, a invasão ao apartamento, a porta trancada, as marcas no braço. E sim, contei sobre a briga, sobre ter partido para cima da Bruna, sobre ter empurrado o Alberto. A senhora entende que cometeu crimes ao invadir o domicílio e agredir as pessoas envolvidas? Entendo. E faria de novo. Eu olhei direto nos olhos dele, toda vez que fosse necessário para proteger minha filha. Ele não disse nada por um momento. Apenas anotou. Depois suspirou. Vou ser sincero com a senhora. Legalmente, a situação é complicada, mas humanamente, ele pausou. Eu tenho uma filha da idade da Manuela. E eu entendo. Depois foi a vez da minha filha. Ela entrou numa sala separada, com a assistente social e uma psicóloga. Eu não pude ficar junto, mas me prometeram que seria rápido e respeitoso. Enquanto esperava, vi Bruna sendo levada algemada por um corredor. Ela me viu, e pela primeira vez, o olhar arrogante tinha sumido. Havia medo, havia desespero. Ela tentou gritar algo, mas um policial a calou e a levou embora. Alberto passou logo depois. Ele não me olhou. Apenas andou de cabeça baixa, como um homem que finalmente entendeu a gravidade do que tinha permitido acontecer. 3 horas depois, saímos da delegacia. Bruna foi autuada em flagrante por maus tratos e lesão corporal contra a menor. Alberto, por omissão. Ambos passariam a noite presos até a audiência de custódia. Eu também fui autuada. Invasão de domicílio e lesão corporal. Mas, por ser primária e por ter agido em defesa da filha, fui liberada com termo circunstanciado. Teria que responder ao processo, mas em liberdade. O delegado me entregou um papel. A guarda provisória da menor fica com a senhora. O pai teve a guarda suspensa até novas deliberações judiciais. Qualquer tentativa de aproximação será considerada descumprimento de medida protetiva. Segurei o papel com as mãos trêmulas. Obrigada. Cuida bem dela. Sempre. Raquel dirigiu até em casa. Manuela dormiu o caminho todo, a cabeça apoiada no meu ombro. Eu fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar, pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, vida seguindo normalmente, como se o mundo não tivesse quase desabado sobre mim algumas horas atrás. Quando chegamos em Nova Iguaçu, o sol já estava alto, nossa rua estava quieta. Raquel parou na frente de casa. Ela me olhou. Você foi incrível, ela disse.
A voz rouca. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não. Muitas não fazem. Muitas ficam com medo. Muitas se calam. Ela segurou minha mão. Você salvou sua filha. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Eu não tinha chorado na delegacia. Não tinha chorado no hospital. Mas ali, na frente da minha casa, com minha filha segura nos meus braços, eu finalmente desabei. Raquel me abraçou. Nós duas choramos. Depois, peguei Manuela no colo. Ela ainda dormia. E entrei em casa. As semanas seguintes foram difíceis. Manuela começou terapia com uma psicóloga infantil. No começo, ela não queria falar. Desenhava. A psicóloga dizia que era normal, que era o jeito dela processar o trauma. Aos poucos, ela foi se abrindo. Contou sobre as coisas que Bruna dizia, que ela era chata, que dava trabalho, que o pai só gostava dela por obrigação. Contou que Bruna a trancava no quarto quando ficava irritante, que apertava seu braço com força quando ela respondia. Cada palavra era uma facada no meu peito, mas eu ouvia e agradecia por ela finalmente estar segura para falar. O processo correu. Bruna foi condenada a 2 anos de prisão, que depois foi convertido em medidas alternativas e penas restritivas. Ela nunca mais poderia se aproximar de Manuela. Alberto perdeu a guarda definitivamente. Ele poderia pedir visitas supervisionadas no futuro, mas por enquanto, minha filha não queria vê-lo. Eu não o perdoei. Talvez nunca perdoe, mas não era sobre mim. Era sobre Manuela. E quando ela estivesse pronta, se estivesse, aí sim eu permitiria que ele tentasse reconstruir alguma ponte. Mas seria no tempo dela. Quanto a mim, respondi ao processo. Fui condenada à prestação de serviços comunitários. Aceitei sem reclamar. Sabia que tinha feito algo ilegal. Mas nunca me arrependi. Hoje, 6 meses depois, Manuela voltou a sorrir. Não é o sorriso de antes. Ainda há sombras. Ainda há pesadelos. Mas ela brinca de novo. Volta da escola contando histórias. Dorme na minha cama quando precisa. E aos poucos, a confiança está voltando. Na semana passada, ela me trouxe um desenho da terapia. Era uma casa. E dentro da casa, 2 pessoas de mãos dadas. Uma grande, uma pequena. E somos nós, mãe. Eu abracei ela e chorei de novo. Mas dessa vez, era diferente. Era alívio. Era gratidão. Era amor. Hoje de manhã, enquanto preparava o café dela, Manuela veio para a cozinha ainda de pijama, os cabelos bagunçados, e me abraçou por trás. Bom dia, mãe. Bom dia, meu amor. Você é a melhor mãe do mundo. Virei e abracei ela de volta, apertando forte. E você é a melhor filha. Olhei pela janela. O sol entrava forte, iluminando nossa pequena cozinha. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio bom, pacífico. Eu tinha destruído um apartamento, enfrentado a polícia, respondido a um processo, carregaria para sempre as cicatrizes daquela noite. Mas eu tinha salvado minha filha, e faria tudo de novo. Quantas vezes fosse preciso. Porque essa é a força de uma mãe, a força de quem ama sem medir consequências. A força de quem protege, mesmo quando o mundo inteiro está desabando, e ninguém, nunca, jamais, tiraria isso de mim. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.